Olá, rica noite pra você. Aqui no sul do sul tá um tremendo de um frio, 8 graus, mas a sensação térmica é de 5. E mesmo assim nós vamos seguir com as lives. Luciana, seja bem-vinda, rica noite pra você. As lives já estão acontecendo há um mês. Espero que você esteja aproveitando para olhar os replays que estão no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Lá vocês podem rever as lives anteriores. Eu já falei sobre causas emocionais de doença. Semana passada nós trabalhamos arquétipos. Cada semana eu venho trabalhando um assunto diferente. E o pessoal tem deixado muitas perguntas. Olá, Érica, rica noite, seja bem-vinda. A todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar, eu quero comentar com vocês assuntos porque não mudamos, né? E como isso, Rosimara, seja bem-vinda, rica noite. Grata pelos sinais de positivo aí enviados. Eu vou falar sobre um assunto que é bem batido, mas é um dos 5 pilares do porquê não mudamos. Rica noite, Mara, seja bem-vinda. Gabriel, seja bem-vinda, rica noite para você. Muitas vezes pessoas trabalham só isso, mas elas estão trabalhando apenas uma percentagem dentro dos 5 pilares, porque não mudamos. Então essa semana inteira nós vamos falar só sobre isso, porque não mudamos. Claro que nós queremos mudar, por isso que nós precisamos apreciar porque não estamos mudando. Queremos melhorar, queremos potencializar nossos resultados, queremos aprimorar, queremos acessar. Oi, Iriana, rica noite para você. Queremos, olá, meu bem, seja bem-vindo, rica noite. E quando as pessoas estão trabalhando somente os mitos ou as crenças limitantes, elas, além de não conseguir abranger todas as crenças limitantes, ela ainda deixa de fora 4 pilares porque não mudamos, ok? Rita, seja bem-vinda. Fabiana, rica noite para você, seja bem-vinda também. E quando nós estamos num processo de revolução interior, ou seja, de mudança, de aprimoramento, de experimentação do nosso potencial, da nossa potencialidade pura, do porquê viemos aqui, nós precisamos dessas ferramentas estarem afiadas, e as crenças limitantes, elas já estão dizendo, são coisas que a gente acredita que são verdade, mas não estão servindo mais para nada para nós. Durante algum tempo já serviram, foram importantes. Por exemplo, quando a gente era pequena, dizia pra gente, segura na mão de quem está atravessando contigo antes de atravessar a rua. Agora que a gente é adulta, a gente não precisa mais disso. Mas se a gente continuasse sempre fazendo isso... Olá, rica noite, Johnny. A gente sempre ia ter que ter alguém junto na hora de atravessar a rua. E é uma coisa assim, que para muitos é tão corriqueiro, né? Já houve essa libertação. Johnny, rica noite. Lucy, rica noite. Sejam todas bem-vindas. E então a crença limitante, o mito, que eu só posso fazer algo se for daquela maneira. Estela, como vai? Estela Mares, como vai? Rica noite. Aquela questão de que eu só posso fazer determinada coisa se for de uma determinada maneira, isso faz com que a gente se limite e não veja outras possibilidades e não vá para novos caminhos, né? Heloísa, rica noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente está querendo entrar numa nova etapa na vida, não só para fugir da etapa velha, porque fugir é um ato de conflito e faz com que a gente gaste toda a energia que tem numa coisa
que é para onde a gente está olhando, né? A gente está olhando para o conflito, a gente está olhando para a fuga, a gente está olhando, tá na frequência do medo. Oi, Thaís, seja bem-vinda, rica noite. Mas quando a gente quer realmente, bom, agora eu já experimentei o que eu podia experimentar desse momento, vamos a um novo momento, vamos a novas vivências, vamos a novas experimentações da nossa potencialidade pura, do que aqui viemos, para que aqui viemos. Tá? Porque estamos experimentando novas coisas, porque temos esse desejo de experimentar novas coisas. O primeiro motivo é que com as novas coisas a gente experimenta o nosso potencial, a gente trabalha mais o nosso potencial, a gente libera mais o nosso potencial, ok? Mas ligado às crenças limitantes, hoje eu vou ensinar uma técnica para vocês de como saber quais são as crenças limitantes, várias áreas, tá? Principalmente os mitos. E a questão do mito e da crença limitante, rica noite, Hélida, seja bem-vinda. Tá? É uma coisa muito antiga. Ela é ligada basicamente... Por que se mantém a crença limitante? Um dos grandes motivos é a gratidão à tribo de origem. O que significa isso? Nos criaram, nos educaram, nos mantiveram quando a gente não tinha condições de se manter e quando a gente era pequeno. E aí a gente, por gratidão, absorve tudo. E nessa gratidão a gente absorve tantas coisas bacanas que nos levam para frente, como as coisas esquisitas. E são essas que tornam um processo limitado, repetitivo, né? Que alguns dizem, isso aí é karma de família. O processo é na família. Claro que é na família até a pessoa decidir que ela não vai precisar mais viver isso para poder continuar em família. A grande questão é que quando a pessoa tá na família, ela acha que só vai ser aceita e só vai ser grata se ela copiar exatamente o que essa família que lhe deu suporte, que pode ser também adotivos, pode ser a questão do os guardadores, né? Que pode ser vovó. Se não copiar aquilo ali, a pessoa se sente excluída. Nessa exclusão, vem a sensação que não existe suporte, que a pessoa está sozinha, que não é amparada, que não é amada, que não é aceita. No fundo, é a rejeitada, né? Ou rejeitado. Então, essa questão das crenças, elas servem até um ponto e passam a ser limitantes quando já não estão mais na nossa etapa de vida com a necessidade de estar presentes. Se a gente sentir desconforto em determinadas situações, essa é uma crença limitante que precisa ser trabalhada. Então, quando a gente pensa, como é que... Né? Agora eu quero que vocês anotem aí. Se tiverem um papel e uma caneta, eu vou dar uma série de dicas do que apreciar para ver onde é que estão as crenças limitantes. Então aí vamos, aqui para variar sempre tem uma colinha para ajudar na objetividade da nossa live, né? Então, entender a diferença entre crença limitante e mito? A crença limitante é aquilo que nos faz ficar na mesma situação. O mito é uma circunstância. Por exemplo, só é próspero aquela pessoa que trabalha duro. Isso é um mito. Ok? Tem que trabalhar muito para ser reconhecido. Esse é outro mito. Porque vai depender de como a pessoa trabalha, quantas pessoas ela acessa por vez. Tá? Ser professor é um ofício de poucos ganhos. Isso também é um mito.
Rica noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Então, se eu estiver na crença limitante ou no conceito de mito, tanto faz, tá? São circunstâncias que a gente acreditou como verdade, interiorizou e agora a gente tá vivendo sobre a ressonância dessa condição limitante, dessa condição que é uma barreira, que é uma coisa que nos impede de ir avante. Então aí, quero que vocês anotem da onde vieram alguns decretos, né? O decreto negativo e, no caso, as crenças limitantes. Nós falamos hoje do decreto negativo de lealdade à tribo, ok? Na questão das crenças limitantes, que histórias, olha só, o primeiro item para vocês apreciarem. Olá, Carla, rica noite. Primeiro item para vocês anotarem aí. Quais eram as falas ou histórias que seus pais contavam dos seus desafios na vida? Isso envolve doença pessoal, doença de terceiros, ok? Que histórias eles repetiam mais? Que histórias tristes eles contavam? Quando falavam de dinheiro, qual eram as frases mais comuns? E se seus pais, na sua infância, tiveram dificuldade de lidar com dinheiro, foram trapaceados, ok? Nos relacionamentos com seus parentes, como é que eram os seus pais se relacionando com os parentes? Eles confiavam? Eles desconfiavam? Os parentes nem existiam? Só vinham para usufruir? Sendo que eles também não davam limite, não sabiam dizer não? Como é que era a dupla? Era romântica, não era romântica? Era uma dupla que brigava bastante? Porque daí a briga do casal e a criança assistindo, isso faz muitas vezes que a criança não saiba para que lado eu vou. Então ela fica dividida. Vamos dizer assim, que a mãe é autoritária e o pai é calado. Ou é o contrário, o pai é autoritário e a mãe é calada. Na hora de decidir as coisas, ficavam brigando e não chegavam a lado nenhum. Como é que eles eram com os vizinhos? O que falavam sobre os vizinhos? O que falavam sobre você na sua frente durante conflitos e na frente dos outros sobre você? E aí vem de novo a questão de todo dividido, né? Na minha frente, na hora da briga, diz isso e na frente dos outros diz uma coisa totalmente oposta. No que eu acredito? E aí a vida inteira aquela batalha no que acreditar. Energia dividida, sem foco, sem realização. E aí não muda. Então aí eu vou repetir. O que seus pais falavam de histórias tristes de outras pessoas ou suas? O que falavam sobre doenças? O que falaram ou viveram sobre dinheiro? Como é que era a relação entre eles? Era conturbada? Era tranquila? Como era a relação deles com os parentes? Como é que era a relação com os vizinhos?
como era a relação deles com você na sua frente, no momento de conflito e na frente dos outros. Ou eles nunca falavam? Que também é outra coisa a apreciar. Que daí tu não sabe. É a fala velada. No momento que existe a fala velada, existe uma total insegurança. Como é que tu vai interpretar aquilo ali? O que tu vai fazer? Nunca falavam sobre dinheiro, nem sobre as dificuldades, nem sobre as facilidades. Quando via, pum, explodiu uma bomba. Acontecia um evento desconfortável. Então daí vem todas as crenças limitantes. Em locais conflitivos, a tendência natural da criança é tentar se anular para que ela não perceba nada, não sinta nada e nem seja mais um problema somado aos problemas existentes. Então, o que é bacana fazer? Nessa invisibilidade, você instalou mais um decreto negativo, porque depois dessas constatações sobre as circunstâncias, o que falavam, o que deixavam de falar, vem as reações que você percebe suas ao estar junto com esse evento. Claro que vão vir cenas também, tá? O que seria bacana? Porque muitas vezes o pessoal me diz assim, Nara, dá um curso de EFT. Aí eu pergunto sobre o que, né? Porque o importante da EFT é tu ser bem específico. Quanto mais específico, maior a objetividade, o resultado vem mais rápido. Dá um curso geral. A EFT, como técnica, tu ser geral é uma perda. Sendo que tu já pode ser específico e ter o resultado mais rápido. Então, a questão, por exemplo, que eu falei das crenças limitantes, das relações com você, como eles viviam, como eles se relacionavam com você, ou não se relacionavam, que era o caso que eu estava falando de uma cliente numa outra live. Os pais não se relacionavam com a filha, porque não tinham tempo para isso, ficavam cuidando do serviço na agricultura, cuidando do lar, E aí o único momento que ela teve de atenção foi quando ela ficou muito doente com meningite. Então ela aliou o sistema nervoso, então ficou um mito para ela, registrado, que se ela fosse fraca, tivesse frágil, ela ia receber atenção. E isso é um mito. Quem é que gosta de ter alguém sempre doente, sempre sugando, sempre precisando atenção na volta? A gente quer mais que as pessoas fiquem independentes. Que é o que eu curto na EFT, é essa independência. Eu posso me aplicar a qualquer momento. Eu não preciso só o terapeuta para me ajudar. Eu posso, com algumas dicas, fazer autoaplicações, ter meus insights e evoluir, como diria um texto que eu estava lendo outro dia, o mestre é aquele que cria o outro mestre, que ajuda o outro mestre a se revelar. Não cria fã-clube, cria mestres, ajuda mestres a despertarem. Então eu gosto da EFT por causa disso, ela tem esse aspecto da pessoa poder assumir essa responsabilidade sobre a sua própria vida. Então, quando a pessoa está com crenças limitantes, ela precisa ser mais específico possível, e que nem eu falei no início, só trabalhar as crenças limitantes não vai fazer a pessoa mudar. Ela vai precisar ainda mais quatro pernas de mesa, São 5 no total. Hoje a gente está vendo só a crença limitante, que ela vem do decreto negativo de lealdade à tribo. E um dos decretos que eu estou comentando aqui, que se criam quando a pessoa está no meio de conflitos familiares dos pais, por exemplo, ela vai fazer um decreto de invisibilidade. E aí, quando ela vai trabalhar nos negócios, isso é o fim. Porque
ela não vai querer falar com as pessoas, ela não vai querer mostrar para ninguém o que ela faz. Tudo em função dos relacionamentos inseguros, instáveis, que existiram na infância. E depois que cria o decreto negativo de visibilidade, essa invisibilidade vai continuar te protegendo, vai continuar ativo enquanto existir um registro pessoal, um mito, uma crença limitante, que aquilo é útil, é importante, indispensável para a segurança. Tudo em cima da parte instintiva. Então, se a pessoa viveu na infância os casais divididos, quer dizer, cada um com uma opinião e sempre discutindo por causa disso. Um muito oculto, um muito silencioso, calado, e o outro muito ativo na relação. Também gera a questão do não sei para que lado eu vou. Não sei de quem eu vou absorver os ensinamentos, as informações. E, na verdade, a gente vai nessa questão de que eu tenho que absorver a informação por gratidão, e essa gratidão pode ser expressa de outras maneiras. Quem ama a gente, quer ver a gente crescendo, indo avante, evoluindo, não vai ficar se prendendo a essas questões miúdas do eu só vou se eu tiver alguém igual comigo. E é justamente na diferença que soma, que multiplica, que ganha, que prospera em todos os sentidos. Quando a gente vê uma plantação multicultura, né, múltiplos vegetais na mesma região, é que absorve e prolifera o melhor potencial daquele solo. A policultura, que é uma coisa muito empregada na Índia, principalmente no plantio dos vegetais para o Ayurveda. Eu visitei, numa das minhas idas à Índia, eu visitei um local que eles tinham o cultivo de multiervas. Então, assim, tu olhava para isso e parecia um mato. Porque tinha uma árvore mais alta, depois tinha um arbustinho, depois tinha mais um matinho e depois tinha alguma coisa no subsolo ali, normalmente turmeric, que é usado para tantas coisas, né, na Índia, no mundo hoje, falo bastante a respeito do uso do turmeric para tantas coisas, que é uma raiz vermelha, assim, meio alaranjada, forte, que ela atinge tudo, né? Onde tocou, atingiu. E aí, a moça, quando começou a me explicar, eu fiquei encantada. Se eu pudesse, eu ficava morando naquele lugar. Porque ela explicou que a policultura era necessário para o equilíbrio do sistema. E eu tô falando isso porque as pessoas numa família, elas são como os dedos das mãos. Vão ser todos diferentes, mas cada um com a sua função, cada um com a sua potencialidade, com a sua clareza, com o seu entendimento. E isso é que faz a família ser rica. Quem pensa que ser igual é o que é ideal, é um mito também. Onde se faz tudo igual, age igual, né? Aquele ditado para mim, família que briga unida, permanece unida, família que come unida, permanece unida, família que faz as coisas unida, permanece unida, né? Aquele ditado também que fruto não cai longe do pé, né? E aí como é que nasce isso num outro local? Ok? Ele até não cai longe do pé, mas ele pode frutificar em outro lugar. E aí você vê essas questões do decreto negativo, esses mitos acontecendo para as pessoas e dando para elas realidades que elas dizem que é coisa do karma, né? Que é processo familiar. Não é nada disso, não é nada engessado. Só é engessado, só é parado, só é estagnado quando a pessoa está num mito ou num decreto negativo. Ok? A questão
dessa crença limitante e a origem que a crença limitante tem, ela faz todo o sentido quando você faz a percepção e a libertação disso, que com a EFT é bem tranquilo fazer. Tá? Se nós fôssemos falar especificamente de assuntos ligados à autoestima, nós íamos precisar ver como seus pais se relacionavam com você. E aí a gente vai encontrar todas as crenças limitantes. Se nós fôssemos falar de dinheiro, nós precisaríamos ver primeiro como os pais lidavam com o dinheiro e quais foram as dificuldades financeiras que você presenciou na faixa etária entre 6 e 9 anos. Se você fosse saber qual foi a crença limitante ou conjunto de mitos sobre saúde, é só lembrar o que seus pais falavam. Pode ser só a mãe, pode ser só o pai, é o que chamar mais atenção para você. Mas pode ter dos dois lados. Tá? O que eles falavam? Quais eram os comentários na sua faixa etária entre, às vezes, 3 e 9 anos. Tá? 3 anos começa a perceber o mundo ao redor e se relacionar com ele melhor, mais consciente. E 9 anos, porque é uma faixa etária que tu começa a ter consciência, tu percebe o que está acontecendo, mas tu não tem muito poder de mudança também. Então aí você começa a criar decretos negativos para se proteger ou proteger outros que você quer bem. Então, isso faz com que as questões vão ficando amarradas na sua vida. Essas amarrações não vão sair porque foram criadas com o seu consentimento, a não ser que você faça EFT, e aí isso quebra, tá? Isso quebra, a gente reconstrói. Hoje a gente vai fazer uma sequência só, né? Mas isso aí daria assunto para vários cursos, porque a questão do decreto negativo, e as crenças limitantes, que eu tô falando, é um pilar dos 5, porque a gente não muda. E isso faz toda a diferença na mudança de hábitos, para largar um vício, na questão de melhorar uma característica nossa, eliminar um defeito, melhorar as nossas relações internas, melhorar as relações com os outros, melhorar a relação nas finanças, aprimorar a relação na saúde do corpo físico, da mente, ok? Então, tudo isso tem esse estímulo inicial que é a crença limitante ou mito. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exercício, tá? Para trabalhar as questões, nós podemos trabalhar saúde, poderíamos trabalhar doenças, poderíamos trabalhar a relação com os outros, tá? Até a relação com a gente mesmo, né? E eu acho interessante, assim, pra gente começar, que isso interfere em todas as áreas, a relação com a gente mesmo, ok? Eu vou dar um exemplo, aí vocês depois quiserem podem estender isso para outras áreas. No meu canal do YouTube eu tenho o específico decretos negativos, vocês podem chegar lá e olhar, tem uma playlist só de decretos negativos. Interessante que vocês vão lá e percebam, façam exercícios, né, que estão lá para aprofundar mais seus resultados. Mas nós vamos trabalhar especificamente a questão do relacionamento com a gente mesmo, né? E eu quero que vocês agora respirem fundo. Solta. Quero que vocês fechem os olhos. E se imaginem na faixa etária de 6 e 9 anos de idade. Como se vocês fizessem uma viagem no tempo, né? Vocês estão entre 6 e 9 anos de idade e estão vendo seus pais falando com você a seu respeito. De preferência num momento de conflito. Briga, discussão, mal entendido. O que eles estão dizendo a seu respeito para você? Do que eles estão reclamando?
que é momento de conflito, né? Como você se sente ainda hoje com essa reclamação deles? Como você percebe o pequeno você com essas reclamações? Como é a cena? É viva, é desbotada, é uma fotografia? Tem movimento, tem som, tem cor? Tem mais pessoas no ambiente? Ou você está sozinho? Porque as pessoas no ambiente também dá a sensação de vergonha, né? Que você está passando por uma vergonha naquele momento. Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Repete depois de mim. Mesmo que eu tenha essa cena do passado que foi difícil, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que eu tenha essa cena de briga no meu passado, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que nessa cena falavam mal de mim, me xingavam, eu escolho me apreciar mesmo assim. Topo da cabeça. Esse desconforto nessa briga infantil. Eu era novo, nova. Tinha esse conflito, essa divisão, esse desconforto por essa discussão, essa tristeza por essa discussão, a sensação de se sentir menos por essa discussão. A sensação de se sentir não apropriado por essa discussão. A sensação que errei nessa discussão. A sensação de desvalor nessa discussão. A sensação de ser menos. A sensação de ter menos valor nessa discussão. A sensação de não ser apreciada nessa discussão. A sensação de desvalor nessa discussão. A tristeza e as feridas por essa discussão. Nessa discussão sendo desvalorizada, eu honro o que ainda vejo nessa cena. Respira fundo e solta. Então, eu quero que vocês apreciem de novo a cena em que existe a discussão, aquela cena do início. E como você ainda percebe essa cena colorida, preto e branco, tem uma fala, tem uma névoa entre você e a percepção da cena. Que emoção que vem? Tristeza, ressentimento, injustiça, arrependimento. Vergonha. O que te chamou mais atenção nessa cena?
Respira fundo e solta. O que da próxima sequência é trabalhar o que te chamou mais atenção com essa cena? O que a pessoa disse que foi mais contundente, que doeu mais. Okay? E aí fazer sequências de EFT, sempre no final apreciando a cena, ok? Porque nós trabalhamos a crença limitante que a gente ou errou ou é um erro. O que significa isso? Se eu errei, eu mereço uma punição e aí vem a autossabotagem. Se eu sou um erro, eu não mereço os benefícios que a vida pode me dar. Se eu atrapalhei, se eu pareço uma coisa errada, vem a frequência da vergonha, e aí eu não me abro para receber nada. Também é um processo de autossabotagem. São em níveis diferentes, né? Uma coisa é eu não me abro para receber, outra coisa eu me tranco, eu crio amarras, que é a questão do eu errei, né? Eu crio amarras para não errar de novo. E o eu sou um erro, eu não me permito ir. Eu não permito interagir, eu não permito receber nada por eu ser um erro. Ok? Então, isso é bacana para os negócios, é bacana para as outras relações, que a gente venha a ter. É bacana para melhorar as relações no trabalho, para melhorar... quando a gente melhora as relações conosco, a gente melhora todas as outras relações também. Ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Eu trabalhei um dos 5 pilares, porque não mudamos. E amanhã, nova live, 8h30. Vou falar de mais um pilar, porque não mudamos. Então, espero que vocês divulguem aí nas suas redes sociais. Fale para seus amigos, conte para todo mundo. Amanhã, 8h30, tô aqui de novo. Conto com a sua presença e com a sua divulgação. Para ver as lives anteriores, vá lá no canal do YouTube, se cadastra se ainda não está inscrito e aproveita todo mês que já tem lá de lives registradas. Rica noite para você e até amanhã, 8h30. Tchau!